dia a todos presentes. Eu vou fazer o inverso do Samuel e vou começar, né, reconhecendo o trabalho, né, de excelência feito pelo professor Franco Nossi. Realmente assim, uma organização impecável e aproveitando, mostrando o conhecimento de usar a tecnologia disponível hoje em dia para poder fazer as coisas com excelência. Parabéns, Franco, pelo trabalho. É muito bom ser parceiro de você nesse programa. A outra coisa importante é que chega um ponto da carreira da gente que a gente vê várias dessas pessoas assim que foram nossos alunos, né? Então, é bom, né, ver isso e ver que a semente está sendo plantada, está dando sequência e está sendo continuada num nível até melhor do que nós fizemos, né, no passado. E também mostrar o meu, digamos assim, o prazer que eu tenho de estar aqui falando num grupo de pessoas que tem o histórico que tem o programa, aqueles professores, né, que o Franco apresentou, e obviamente os outros docentes que hoje fazem parte do programa. Então, assim, para mim, além de tudo, acima de tudo, é um orgulho poder compartilhar, né, com esse grupo de docentes que nós temos hoje no programa de pós-graduação de Ciências do Esporte. Eu sou somente mais um, tá? Então eu aprendo todos os dias com esse grupo. E não posso deixar de fazer a menção também, que é realmente diferente para mim, estar apresentando aqui e tendo o professor Mauro Heleno Chagas me assistindo apresentar. Então, é um motivo de orgulho supremo para mim ter essa condição. Ok? Pode passar. Bom, o Laboratório do Treinamento na Musculação, ele foi criado em 2003, né, quando o professor Mauro Heleno Chagas ele retornou do doutorado dele na Alemanha, e nas nossas conversas, né, nós sentamos um dia, batemos um papo, conversamos, e com a expertise científica que ele trouxe da Alemanha, né, lá de Frankfurt, nós criamos o laboratório e foi o primeiro laboratório brasileiro que tinha o objeto de pesquisa exclusivamente o treinamento da musculação. O que isso significa? Significa que não era um laboratório de fisiologia que pesquisava também o treinamento da musculação, nem um laboratório de biomecânica, volta aí, ou um laboratório de qualquer outra área que também tivesse a musculação como objeto de pesquisa. Foi um laboratório criado exclusivamente para investigar o treinamento da musculação. Até o momento já são mais de 45, né, pesquisas de doutorado, mestrado, iniciação científica, contemplados com bolsas pelas agências de fomento, pela CAPES, CNPq, FAPEMIG, mostrando também que esse investimento é feito e é reconhecido, né, pelos órgãos nacionais que incentivam a pesquisa. E, logicamente, com um volume muito grande de publicações nacionais e internacionais, as quais eu vou fazer uma breve menção para vocês terem um pouco de conhecimento do que nós estamos fazendo e estamos publicando lá no laboratório. Próximo. Eu que passo a eles. Isso. Bom, os docentes do laboratório hoje são o professor Mauro Heleno Chagas, eu, Fernando Vitor Lima, e o Rodrigo César Ribeiro Diniz, que também foi nosso aluno aqui na graduação, né? Trabalhou comigo na graduação, nas disciplinas, depois ele fez a sua pós-graduação com a gente, o mestrado e doutorado, e se tornou um dos principais parceiros nossos hoje no laboratório. Próximo, por favor. Próximo. De maneira bem resumida, para não ficar assim um pouco prolixo, nós podemos dizer que hoje a nossa linha de pesquisa ela envolve respostas neuromecânicas e morfológicas ao treinamento de força na musculação, que também é o nome do grupo de pesquisa que nós temos registrado no Diretório de Grupos de Pesquisa no CNPq. De maneira genérica, esse é o nome. Eu vou apresentar um pouco do desdobramento disso em relação ao que vem sendo feito atualmente pelo laboratório. Próximo. Então, nós temos hoje o desenvolvimento, né, de expertise para poder fazer a avaliação da atividade eletromiográfica durante o treinamento de força na musculação. Ou seja, a medida direta do quanto e durante quanto tempo as diferentes musculaturas são ativadas em diferentes protocolos no treinamento de força da musculação. Isso com a manipulação de diferentes variáveis relacionadas, né, aos programas de treinamento de força, com esse meio de treinamento que é a musculação. Como vocês podem ver aqui, tem a instrumentação já desenvolvida, né, e
permite essa avaliação em tempo real e que tem dado muitos resultados interessantes, que eu vou mencionar alguma coisa mais para frente. Próximo, por favor. Nós também desenvolvemos expertise para poder fazer a avaliação da hipertrofia muscular. Nós fazemos medidas de hipertrofia muscular, né, através de equipamento de ultrassonografia, adquirido através de projetos de pesquisa do professor Mauro Heleno Chagas, em que nós conseguimos medir não somente as adaptações crônicas de volume muscular, como nós desenvolvemos a expertise para poder fazer essa avaliação de maneira regionalizada. O que significa isso? Que nós já sabemos que a musculatura não hipertrofia de maneira homogênea ao longo de todo o comprimento muscular. Nós conseguimos hoje medir de maneira comparativa as diferentes respostas de hipertrofia em diferentes distâncias dos grupos musculares avaliados. Um trabalho, né, linha de pesquisa pioneira, desenvolvida pelo professor Rodrigo César Ribeiro Diniz. Próximo, por favor. E, obviamente, está envolvido em tudo isso associado ao desempenho de força, especialmente, né, no desempenho da força máxima e da resistência de força em diferentes exercícios. Predominantemente vem sendo feito no exercício de agachamento, exercício supino e exercício extensor de joelhos. Próximo, por favor. Então, eu resolvi trazer para vocês, as pessoas que não conhecem o trabalho, um pequeno extrato de algumas publicações que a gente vem fazendo esses anos, que mostram para a população o que nós viemos efetivamente fazendo. Então, aqui tem um exemplo, né, do Journal of Strength and Conditioning Research, um trabalho de doutorado do professor Rodrigo, né, César Ribeiro Diniz, em que houve uma comparação de diferentes durações das ações musculares concêntricas e excêntricas para uma mesma duração total da repetição, ou seja, para uma duração total da repetição de 6 segundos, diferentes combinações das ações musculares concêntricas e excêntricas. 5 segundos, 5, 1 segundos, 3 segundos. E os resultados mostraram que, conforme foi a hipótese levantada pelo professor Rodrigo, os músculos, os grupos musculares, né, do quadríceps não apresentam uma mesma resposta de hipertrofia muscular homogênea ao longo do seu comprimento muscular, mostrando que uma medida única de hipertrofia em um grupo muscular pode não representar efetivamente esse fenômeno de adaptação crônica ao treinamento. Foi o primeiro trabalho produzido no nosso laboratório que investigou esse fenômeno numa perspectiva muito bacana e corajosa, lançada pelo Rodrigo naquela época. Eu vou me liberar um pouco de dizer por que nós falamos ação muscular, né, por que nós falamos treinamento na musculação. Uma coisa importante, né, que principalmente eu e o professor Mauro sempre tomamos cuidado, foi com a parte conceitual e teórica de tudo nós mexemos lá. Então, quando vocês verem falar assim, treinamento na musculação, ação muscular concêntrica e excêntrica, duração das ações musculares, esses termos não estão aí por acaso. Uma preocupação que nós sempre tivemos foi com uma precisão e uma fundamentação teórica sólida da nomenclatura que nós usamos também. Tá? Próximo. Nesse outro trabalho, né, do mestrando Gustavo Ferreira Pedrosa, em que foi investigada também respostas de hipertrofia e de ativação muscular em diferentes amplitudes de movimento. Amplitudes de movimento que os músculos envolvidos estariam com maiores ou menores comprimentos musculares. E foi verificado nesse trabalho, especificamente no banco extensor de joelhos, que cronicamente, né, a longo prazo, os músculos se hipertrofiaram quando eram treinados em maiores comprimentos musculares, comparados a menores comprimentos musculares. Uma situação válida para essa condição específica. Próximo, por favor. E, pensando que em um determinado exercício, um determinado movimento articular, você tem mais de um músculo atuando para produzir o movimento, nós buscamos o conceito de sinergismo muscular, que, a grosso modo, é a maneira como os músculos se ativam de maneira coordenada para produzir o movimento e o desempenho. Nós também verificamos que, não somente
é importante analisar individualmente como, quanto e durante quanto tempo os músculos são ativos, como também fazer uma comparação relativa entre eles na contribuição para a produção do movimento. Significa que, conforme os protocolos, as diferentes manipulações nas variáveis, os músculos podem contribuir relativamente, de maneira diferente, para a produção dos movimentos. Nesse caso aqui, verificamos alterações no sinergismo muscular com diferentes amplitudes de movimento. Especificamente nesse caso, não foi verificado uma diferença no sinergismo muscular entre dois músculos do quadríceps em diferentes amplitudes de movimento de extensão de joelhos. Próximo, por favor. Uma outra linha de pesquisa que nós temos implantada, que é a interferência do foco de atenção, especialmente o foco de atenção interno, relacionado com o treinamento de força na musculação. Ou seja, será que quando um praticante ele foca ou não a sua atenção nos músculos que produzem o movimento, isso pode alterar a maneira como os músculos são ativados para produzir esse movimento? Isso é algo que vem sendo investigado já há bastante tempo. Não foi algo que foi uma ideia que surgiu com o treinamento da musculação. Essa linha surgiu mais com esportes de precisão, né, principalmente no surf, né, lançamento de dardos, no basquete. Mas existe alguma produção sendo feita no treinamento de força também, e nós encampamos essa perspectiva para as nossas pesquisas também. E aqui o trabalho do aluno de mestrado, Pedro Henrique Francisco Nascimento, em que nós comprovamos que o direcionamento do foco de atenção a um dos músculos envolvidos na execução do exercício supino, que é multiarticular, não foi capaz de induzir um aumento estatisticamente significante na ativação desse músculo. Porém, como deve ser uma linha de pesquisa, esse resultado ele foi explicado pela maneira como o foco foi orientado a ser direcionado, o que gerou a necessidade de fazer mais pesquisas nessa área, e já conseguimos comprovar que o foco de atenção pode sim aumentar a ativação do músculo desejado, desde que o protocolo de orientação e utilização do foco seja feito de maneira diferenciada ao que foi usado aqui. Esse trabalho já está em processo de submissão, a publicação dele, que é de uma outra mestranda, que é a Camila Nepomuceno Caldeira. Próximo, por favor. E também investigamos treinamento até a falha muscular concêntrica, ou seja, é um tema muito polêmico na literatura, né, e que o nosso ex-mestrando e doutorando, Lucas Túlio de Lacerda, fez um trabalho, que eu digamos assim, um dos trabalhos mais longos, mais complexos do laboratório até hoje, em que ele avaliou cronicamente se treinar ou não até a falha muscular concêntrica teria respostas diferentes de força e de hipertrofia muscular, tentando verificar uma falha, desculpe o trocadilho, que outras metodologias de pesquisa não estavam contemplando quando construíam os protocolos. Especialmente, era verificado que a comparação entre o treinamento até a falha e não falha, muitas vezes o treinamento até a falha concêntrica tinha um volume de treinamento maior, o que tornava difícil precisar se a resposta foi por causa de chegar até a falha ou porque o volume de treinamento foi maior. Então, o Lucas desenvolveu um protocolo muito interessante em que ele equilibrou o mesmo volume de treinamento entre as condições com a falha e sem a falha muscular concêntrica. E nesse sentido, foi mostrado que não houve diferença, um resultado bastante genérico aqui também, na hipertrofia muscular entre o treinamento com a falha e sem a falha. E não houve diferença também na produção de força máxima, na resposta de força máxima crônica entre os dois protocolos. E interessante perceber também que na época, né, ao analisar os dados, o professor Maureliano Chagas teve o insight de se na média, não houve diferença entre os grupos, mas a média, eu costumo dizer que a média é somente a média. A média pode não representar o fenômeno. A média é um dado estatístico. Estatístico nem sempre apresenta o fenômeno. Quando foi feita a análise das diferenças individuais, foi percebido que mais indivíduos hipertrofiaram mais sem atingir a falha concêntrica
do que atingindo a falha concêntrica. Porém, na média, se igualaram. Eu gosto de chamar a atenção para esse trabalho, pode passar, porque esse trabalho, ele foi, digamos assim, ele entrou numa revisão, uma meta-análise realizada por um grupo muito forte nos Estados Unidos, que é do Brad Schoenfeld, que fez uma meta-análise na comparação entre estudos que investigaram falha versus não falha. Fez uma comparação, digamos assim, de qualidade entre as pesquisas produzidas naquele momento no mundo que compararam protocolos falha e não falha. Estabeleceu um critério bastante preciso para comparar os trabalhos e fez um ranking mundial das pesquisas que tinham como tema de investigação essa comparação. Pode passar, por favor. E o que foi visto é que o trabalho do Lucas, sob orientação do professor Mauro Heleno Chagas, foi, naquele momento, o melhor trabalho produzido no mundo, junto com outro grupo, que investigou a comparação entre falha e não falha. Mostrando que aqui também nós podemos produzir, não só com qualidade, mas também podemos produzir o melhor. Né? E isso foi uma coisa de muita surpresa para nós, porque na época o Schoenfeld pediu para o Lucas os dados brutos da pesquisa dele. E foi enviado. Nós nem sabíamos para que era isso. E chegou depois uma publicação mostrando isso aí, que foi o melhor trabalho do mundo no ano, do ponto de vista de rigor metodológico. O próximo, por favor. E, surpresa dupla, um outro grupo também fez a mesma coisa. Né? Comparou também, fez uma meta-análise de maneira um pouco diferente, mas comparando os trabalhos. E essa segunda publicação desse segundo grupo, o próximo, por favor, também encontrou o mesmo resultado, ou seja, o trabalho do Lucas, sob orientação do Mauro, também no score ficou em primeiro lugar entre os melhores trabalhos do mundo. Isso é uma coisa que talvez os próprios colegas do programa não sabem, mostrando o quanto que nós somos ruins de dizer, olha, nós também sabemos fazer bem feito. Ou seja, que nós temos o compromisso de não só falar o que nós fazemos, mas também mostrar que nós fazemos bem feito sem arrogância. Né? Porque não precisa de arrogância nessa hora. Tá? O próximo, por favor. Já foram feitas também trabalhos envolvendo o inchaço muscular e o treinamento de força, também em linha de pesquisa do professor Rodrigo, em que vem sendo investigado, né, aquele inchaço momentâneo que acontece na musculatura com diferentes protocolos de força. Já teve trabalhos já defendidos sobre esse tema, cujas publicações já estão sendo submetidas às revistas específicas. Assim como também, numa linha de pesquisa minha, os efeitos da música no treinamento de força, ou seja, até que ponto a pessoa escutar música, que é algo muito comum hoje em dia, pode alterar as respostas de desempenho de força e pode alterar as respostas de ativação muscular. Esses trabalhos também já estão tendo os seus artigos devidamente organizados para serem submetidos. Eu quero só esclarecer para quem não sabe, nem sempre é um trabalho, digamos assim, prazeroso e rápido. Você preparar um artigo, submetê-lo e receber a aprovação. Então, por isso que às vezes demora um tempo maior do que nós gostaríamos. Mas isso está tudo sendo feito e é uma demanda que nós temos aqui dos nossos colegas docentes aqui, do programa de pós-graduação em Ciência do Esporte. Próximo, por favor. Nós também tivemos, né, eu e o professor Mauro Heleno Chagas, a produção de um livro, que já está na sua 4ª edição, que volta por favor, Musculação, Variáveis Estruturais, já está na sua 4ª edição, e que começou lá, né, quando o Mauro voltou do doutorado, lá em 2003, 2004, na verdade começou antes, na década de 90, antes dele ir para o doutorado dele, era quase que uma revistinha, e chegamos a um sucesso muito grande com esse livro, e se tornou uma referência para uma quantidade de milhares de profissionais e estudantes de educação física no Brasil inteiro e até no exterior, por causa do esforço feito em tornar o conhecimento científico de fácil entendimento e de construção didática para quem quisesse estudar introdutoriamente esse conteúdo. A última edição é de 2014, e deixar bem claro que é uma produção, um livro que é distribuído gratuitamente. Ao longo de cada edição, a gente vem buscando os recursos, basicamente os recursos públicos, né, que dá a universidade, que vem permitindo manter esse livro distribuído de maneira gratuita. Usando até um insight que o professor Samuel me deu, podemos dizer que esse é um impacto social muito grande,
porque ele atinge a população de estudantes profissionais com informação de qualidade, bem elaborada, didática e gratuita. Bom, eu não coloquei aqui, mas reforçando o que o professor Samuel falou, nós também temos vários ex-doutorandos do LAMUSC que hoje são docentes em universidades públicas, estaduais e nacionais, e um dos exemplos é o professor Rodrigo, está aqui com a gente hoje, né, o professor Lucas na UENG, o professor Gustavo Pedrosa em Santa Maria. Enfim, nós também estamos nossa pequena contribuição, né, para que as universidades tenham acesso aos bons profissionais que se pós-graduaram com a gente aqui em nossa instituição. O próximo, por favor. Antes de falar o que está por vir, eu também não mencionei aqui, mas hoje a musculação aqui, o LAMUSC, ele representa, a meu ver, de maneira completa, uma demanda que a instituição tem para nós, que é a integração entre ensino, pesquisa e extensão. Então, com o projeto de extensão de musculação e treinamento esportivo, que é a academia, as disciplinas da graduação, obrigatórias e optativas, e a produção científica, nós realmente temos tranquilidade em afirmar que nós trabalhamos em integração completa do ensino, pesquisa e extensão. Essas três ações estão sempre integradas no trabalho de pesquisa realizado no LAMUSC. Bom, eu quero deixar para vocês aqui que nossas ações, além das ações de pesquisa que estão, né, continuando, o próximo, por favor, em breve, nós vamos começar um ciclo de palestra aqui, o treinamento de força na musculação, que será um evento presencial gratuito, que provavelmente o primeiro evento será no dia 2 de julho, né, nesse laboratório, um evento que nasceu de uma conversa com alunos da graduação. Então, provavelmente, no próximo dia 2 de julho, teremos o primeiro evento, palestra de 2 horas, para levar o conhecimento. Esse aqui será aberto a qualquer pessoa que quiser participar, e não somente a estudantes de educação física. Porque nós temos certeza que o conhecimento sobre o treinamento esportivo, no nosso caso, especialmente sobre a musculação, que circula hoje massivamente na rede social, precisa ser ajustado. Então, nós temos que fazer a nossa parte também em disseminar de maneira fundamentada, porque nós vemos muitos problemas hoje em dia na maneira como as informações estão circulando. O próximo, por favor. E, no segundo semestre, está sendo preparada a reoferta do nosso curso de especialização em musculação e treinamento em academias. Nós estamos reorganizando toda a parte burocrática interna, eu e o professor Mauro, para que a gente possa continuar ofertando esse curso. Próximo, por favor. Então, aqui está o Instagram do LAMUSC, né? Por favor, fotografe e acompanhe a gente lá. E no YouTube nós temos um canal com as aulas de musculação do FMG aqui. São várias aulas, a produção está sendo contínua, aulas de 15 a 20 minutos, que é um resumo do que nós fazemos aqui na graduação em Educação Física, aqui na UFMG. Próximo. Agradeço a presença de todos, né, os que estão assistindo online também. Convidar todos a continuarem, né, hoje e amanhã, né, com os nossos convidados internacionais. Teremos coisas de altíssimo nível sendo compartilhado com vocês. Aqui estão os nossos e-mails de contato, o meu, o do Mauro e o do Rodrigo. Por favor, quem tiver interesse pode fotografar aí. E agradecer de novo ao Franco, né, aos colegas do programa, da escola. E, por último, mas não último, o meu principal agradecimento mesmo são para os meus alunos. Porque se não fossem os meus alunos, eu não estaria aqui. Se não fossem os alunos, não existiria a universidade. E acima de qualquer coisa, de tudo que existe, eu trabalho para os alunos. Essa é a minha principal motivação, acima de qualquer outra coisa. Obrigado, grande abraço a todos e vamos ficar para as próximas palestras.